Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês a história da Dolly Ostrich. Essa aqui atrás de mim é a Nuni, provavelmente ela pode ficar pulando na frente da tela. No dia 22 de agosto de 1922, a Dolly ela estava dobrando as roupas no closet do quarto dela, quando ela escutou o marido dela lá embaixo no primeiro andar, aos gritos, em alguma briga com alguém que ela não sabia exatamente quem era. E quando ela virou para sair do closet e ir ao encontro do marido, ela viu que tinha alguém fechando a porta e trancando a porta. E foi quando ela escutou do andar de baixo 3 tiros. Os vizinhos dela escutaram toda essa comoção, escutaram todo esse barulho, escutaram também os tiros e acabaram ligando para a polícia, que logo chegou no local. E quando eles entraram na casa, eles viram o marido dela, o Fred, morto no chão com 3 tiros, e também ao lado dele tinham 3 balas de 25 calibres. E quando eles prestaram mais atenção, eles escutaram que no andar de cima tinha alguém gritando também. E quando eles chegaram no quarto dela, eles notaram que ela estava trancada dentro do closet. Eles perguntaram quem exatamente era ela, por que ela estava presa naquele closet, e foi quando ela falou que alguém trancou ela e ela era esposa do Fred, dono da casa. E no meio dessa investigação, a polícia encontrou uma chave num outro cômodo que abriu a porta desse closet. Foi quando ela saiu do closet e se deparou com a casa dela de pernas pro ar. E no meio dessa investigação toda, ela acabou falando que no braço do marido estava faltando um relógio banhado a diamante que ele sempre usava. Durante a investigação, a polícia acabou indo perguntando para os vizinhos, né, que se eles viram alguma coisa, se eles viram alguém entrando ou saindo da casa. Enfim, alguma pessoa que poderia ter feito, né, cometido esse crime, ou algum cúmplice da Dolly, enfim, qualquer coisa que fosse. E o que os vizinhos falaram foi um pouco assustador para a polícia, de que eles tinham escutado gritos e berros vindo da casa, que era muito comum, que era a briga entre a Dolly e o Fred, e depois de um tempo eles escutaram só os 3 tiros e eles não viram ninguém entrando ou saindo da casa, e isso acabou sendo um quebra-cabeça para a polícia, porque ela estava presa dentro de um closet. Eles tinham brigado a noite toda, ninguém tinha entrado ou saído da casa. Quem cometeu esse crime de fato? Mas antes de a gente já pular direto para a história, eu vou falar um pouquinho quem era ele, né? De fato, quem era o Fred, quem era a Dolly, pra gente ter um pouquinho de entendimento sobre o crime. O Fred, ele era dono de uma fábrica de aventais no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ela era dona de casa. Eles se mudavam muitas vezes de casa, porque ele era muito bem sucedido, então ele sempre queria estar um passo à frente, né, com as casas dele, uma casa melhor que a outra. E, inclusive, uma das mudanças foi que ele fez de Wisconsin para Los Angeles, em Beverly Hills, que foi onde ele acabou sendo morto. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais para frente na história. E por ele trabalhar demais, ter muitas companhias em volta dos Estados Unidos, ele nunca ficava em casa, ele estava sempre trabalhando, ele estava sempre ocupado e tinha muito pouco tempo para Dolly, o que acabou fazendo ela muito solitária. Ela era alemã, então ela tinha se mudado da Alemanha para os Estados Unidos, ela não conhecia muitas pessoas, ela acabou se casando com ele muito jovem e ele era praticamente a única pessoa que ela tinha. Então eles sempre brigavam muito, porque ela sempre queria que ele ficasse mais em casa. Eles também não tinham filhos, então tinha sempre muita turbulação no relacionamento deles. Porém, como eu falei antes, ela estando presa dentro do closet, não ter ninguém entrando ou saindo da casa, então ela não tinha um cúmplice e a polícia não conseguiu colocar nenhuma culpa desse assassinato nela, não conseguiram provas algumas que ela tenha feito parte desse assassinato. Então o caso acabou esfriando e ela acabou se casando mais para frente no futuro. Ela acabou se casando com o advogado imobiliário dela, o Herman Shapiro, e enfim, eles passaram bastante tempo casados. Porém, esse novo marido dela, igual ao primeiro, trabalhava muito, ficava muito pouco tempo em casa. Enfim, também era muito bem sucedido. E eles acabavam também não passando muito tempo juntos, o que levou ela a achar um amante, o Roy, e eles ficaram ali por bastante tempo juntos também. Só que quando ela decidiu terminar com ele, porque aquele relacionamento já não estava muito servindo a Dolly, ela terminou com ele e ele, por vingança, foi à polícia para depor contra ela. E quando ele foi para a polícia, ele falou para a polícia: olha, eu estava namorando a Dolly, enquanto a gente estava num relacionamento, ela estava traindo o marido dela, ela me fez um pedido que eu acatei, eu fiz de acordo com o que ela me pediu. Ela me deu uma arma de 25 calibres para me livrar, porque ela não queria ser incriminada por um crime que ela não cometeu, porque aquela arma tinha o mesmo calibre, né, que o marido dela havia sido morto, mas ela não
não tinha cometido aquele crime. Então ele se desfez dessa arma num poço de alcatrão. E quando a polícia escutou sobre isso, eles acabaram indo nesse poço, eles encontraram de fato a arma, só que ela tinha se desgastado muito por conta dos elementos ali do alcatrão, e lembrando que isso foi na década de 1920. Então, os sistemas de investigação deles não estava tão avançado igual o nosso, não tinha esse negócio de balística, enfim. Era muito difícil conseguir incriminar alguém pela arma que eles estavam usando, né? E principalmente uma arma que tinha desgastado tanto quanto aquela desgastou. E quando a polícia fez toda a investigação, eles acabaram indo para casa dela e um dos vizinhos dela viu toda essa comoção e foi conversar com a polícia, e foi quando a polícia falou da questão da arma, né? E esse vizinho, ele falou: olha, então eu também tenho uma história para te contar. E foi quando ele contou exatamente a mesma história que ela tinha contado para o Roy, né? A mesma desculpa, que ela não queria ser incriminada por um crime que ela não havia cometido. Enfim, tem como você se livrar dessa arma para mim, por favor? E ele acabou enterrando essa arma no quintal dele. Infelizmente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a arma anterior. Tinha se desgastado muito, porque ele não tinha colocado proteção alguma, né, nessa arma. Ele tinha enterrado na terra. Então, com o passar do tempo, foi desgastando e a polícia não conseguiu exatamente descobrir se aquela era exatamente a mesma arma que havia matado o Fred. Porém, eles acabaram levando ela à prisão, ela ficou presa ali por um pouco tempo, mas ficou presa tempo suficiente para ela ficar desesperada e acabar contando. Ela acabou pedindo para o marido dela ir no mercado, fazer uma compra de supermercado, e quando ele chegasse em casa, ele tinha que ir no quarto, bater 3 vezes na parede e falar que estava seguro em sair. Quando ele fez isso, ele acabou se deparando com um homem saindo do sótão da casa dele. E ela havia comentado com o Shapiro, que era um meio-irmão dela, vagabundo, que não trabalhava e estava ali só para fazer companhia a ela. Porém, a história que o Shapiro acabou escutando desse homem foi uma história completamente diferente, que foi quando os segredos foram se desvendando. O nome desse homem era Otto Sundberg. Ele trabalhava na fábrica do Fred quando ele tinha 17 anos, em 1913. E ele era muito conhecido por ser um profissional muito bom em arrumar máquinas de costura, enfim, cuidar dessa questão, né, das máquinas de costura. E foi quando, num dia, no outono de 1913, o Fred pediu para ele ir para a casa do Fred para arrumar a máquina da Dolly, que havia quebrado. E quando ele chegou na casa do Fred e da Dolly, ele acabou se deparando com a Dolly com um roupão íntimo, com meias compridas e praticamente nua debaixo desse roupão. E a máquina dela, de fato, não estava quebrada. Ela só queria que ele fosse até a casa dela. E foi quando eles começaram ali um romance entre eles. Lembrando que ele tinha por volta de 17 anos e ela estava na casa dos 20 anos. Então ela era um pouquinho mais velha que ele. Com o passar do tempo, esse romance deles foi aumentando, ela sempre ia para hotel encontrar ele. Então eles mantiveram ali um relacionamento por um tempo, né? Onde ela ia para hotel, onde eles se encontravam em algum lugar na rua. Porém, ela começou a ficar muito cansada de ter que sair de casa para poder encontrar o amante dela, então ela começou a convidar ele para ir na casa dela enquanto o marido não estava por lá. Então ele teve que se demitir do trabalho dele, ele não podia estar ali em 2 lugares ao mesmo tempo, então ele acabou passando muito tempo, né, na casa dela. Então o tempo que o Fred não estava em casa, o Otto ficava lá com ela. Até que chegou um ponto em que os vizinhos, eles começaram a questionar demais quem era esse homem, por que ele estava lá o tempo todo que seu marido não estava lá. E foi quando ela falava que esse era o irmão vagabundo dela, que não tinha trabalho nenhum e que ele só aparecia na casa dela quando o Fred não estava, porque o Fred não gostava do irmão dela. Porém, os vizinhos começaram a ficar muito suspeitos da situação toda, então ela acabou chamando o Otto para morar na casa dela. Porém, ele só podia morar no sótão da casa, ele tinha que ajudar com os afazeres da casa e ele tinha que satisfazê-la sexualmente. E se ele fizesse tudo isso com excelência, ela daria máquinas de escrever para ele, ela daria livros, enfim, porque ele queria ser um escritor. Então ela deu aquele incentivo para ele poder ficar no sótão feliz, fazer tudo que ela quisesse que fosse feito, né, com ela e com a casa. E ela também daria coisas para ele se satisfazer quando ele estava sozinho, quando o marido dela, né, o Fred, estivesse em casa, ele podia ficar lendo no sótão, ou podia ficar escrevendo, enfim, seja lá o que for. Durante esse tempo, o Fred, ele escutava barulhos estranhos na casa, ele percebia que a comida estava indo muito rápido, assim, né, muito mais rápido que o comum, e ele também notou que os charutos dele estavam desaparecendo. Mas ele nunca foi procurar o porquê que estava acontecendo. E a Dolly sempre dava desculpas boas para ele não
ir procurar o que estava acontecendo, né? Se era ela trazendo outros homens, enfim. Então ela sempre foi muito boa em amolecer o Fred para ele não ir procurar o que estava acontecendo, né? Depois de 5 anos que o Otto estava morando nesse sótão, o Fred decidiu se mudar para Los Angeles, em Beverly Hills. E foi nisso que a Dolly falou: poxa, o que vai acontecer, né? Então ela foi à procura de uma casa, e casas com sótão em Los Angeles eram muito raros naquela época, foi muito difícil de encontrar, porém ela acabou encontrando a casa perfeita para os 3 morarem, apesar do Fred achar que era só para os 2. E quando ela conseguiu essa casa, ela já mandou o Otto direto na frente, e ela acabou mudando com o Fred. Então foram aí mais 4 anos até 1922, que foi quando o Otto escutou uma briga muito feia do casal lá embaixo, e ele desceu para ver o que estava acontecendo, porque ele escutou que o Fred de fato estava batendo, né, na Dolly. E quando ele desceu, ele já tinha 2 armas na mão, e o Fred ficou abismado, né, porque um empregado que trabalhou para ele quase 10 anos atrás, do nada desce as escadas da casa dele sem aviso, como assim? E aí eles dois entraram num atrito e o Otto acabou atirando no Fred 3 vezes. E a Dolly, ela pensou bem rápido, ela falou: meus vizinhos com certeza vão chamar a polícia, então você me prende no closet e você se esconde no sótão de novo, porque daí a polícia não vai ter provas concretas de que eu matei ele, e também não devem saber que você está morando aqui na casa. E foi exatamente isso que aconteceu. E durante esse tempo que ela estava, né, solteira, antes dela casar com o Shapiro e depois da morte do Fred, ela acabou vivendo a vida do mesmo jeito. Ele continuou morando no sótão por 5 anos, apesar, né, deles estarem ali sozinhos. E quando o Shapiro escutou toda essa história que o Otto contou, ele acabou mandando o Otto embora, falou: nunca mais apareça por aqui. E o Otto de fato foi embora. Ele acabou virando genitor numa escola, se não me engano, e ele se casou também com uma outra mulher, e a vida seguiu para ele. Porém, depois de alguns anos, Shapiro e a Dolly acabaram se divorciando, e ele, por vingança, depois de saber de todos os amantes, enfim, saber do Otto, ele acabou indo para a polícia para depor contra ela. E foi quando ele contou toda essa história. E a polícia acabou prendendo a Dolly e o Otto. Porém, tem uma lei que existe nos Estados Unidos sobre o prazo de prescrição, e esse caso já tinha passado vários anos, né, da morte do Fred, então o Otto acabou não sendo preso pelo homicídio, porque já havia passado o tempo que a lei requer de uma prisão ser efetuada após morte. E a Dolly acabou sendo presa por instigar um assassinato, fazer parte e mentir para a polícia, porque essa não tinha passado o tempo de prescrição. Então ela ficou presa por pouco tempo, mas ficou presa até o júri chegar em uma decisão se ela deveria de fato continuar presa, né, até uma sentença longa ou não. Porém, o júri acabou não conseguindo decidir se ela realmente fez parte desse homicídio ou não. Então acabou que ela não foi presa por muito tempo, ela foi logo solta, e ela acabou vivendo até os 81 anos. E ela faleceu apenas 2 semanas depois do seu 3º casamento. Enfim, essa é a história da Dolly, a história dos segredos que ela mantinha naquele sótão. E eu quero saber de vocês agora o que vocês acharam, se vocês gostariam de ver mais histórias desse tipo. Já deixem já o like de vocês, já se inscrevam no canal e ativem o sininho, que eu vou estar esperando por vocês por aqui. Bom, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!